Oi, pessoal, de novo. Eu sou Luziana Mestre Ferreira Medeiros, sou professora de português e inglês. E hoje a gente vai ver o exercício da última aula, né? No caso, do último assunto, antes de entrar em exercícios, antes de eu ir fazer a cirurgia, né? E vamos continuar, né? Como eu já me apresentei, eu acho que foi. Meu nome é Luziana, professora de português e inglês formada pela Universidade Federal de Alagoas, Faculdade de Letras, Faculdade de Letras, Faculdade de Letras, FALE, né? Hoje em dia. Então, vamos lá. O assunto de hoje é acentuação gráfica nas provas de concurso. Então, essa primeira prova a gente pegou essa prova do site da CESP, né? Se vocês quiserem baixar lá, do ano de 2015, e o órgão para o qual foi aplicada essa prova foi o TCU, né? E a prova foi Auditor Federal de Controle Externo. Bem, viu? Conhecimentos gerais. Auditor fiscal ganha muito bem. Esse Auditor Federal de Controle Externo, eu não sei o que ele faz, mas Auditor fiscal ganha bem. Vamos lá. No dia 4 de maio de 2015, a Lei Complementar Federal número 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal ou simplesmente LRF, completou 15 anos. Embora devamos comemorar a consolidação de uma nova cultura de responsabilidade fiscal por grande parte dos nossos gestores, o momento também é propício para reflexões sobre o futuro desse diploma. Continuando. Para a surpresa de muitas pessoas, acostumadas a ver em nosso país tantas leis que não saem do papel, a LRF, logo nos primeiros anos, atinge boa parte de seus objetivos, notadamente em relação à observância dos limites da despesa com pessoal, o que permitiu uma descompressão da receita líquida e propiciou maior capacidade de investimento público. O regulamento marca avanços também no controle de gastos em fins de gestão e em relação ao novo papel que as leis de diretrizes orçamentárias passam a desempenhar. Não obstante todos os avanços, o momento exige cautela e reflexões como toda debutante, a LRF passa por alguns importantes conflitos existenciais. É quase consenso no meio acadêmico e entre os órgãos de controle a necessidade de seu aperfeiçoamento em alguns pontos. Há que se ponderar, contudo, sobre o melhor momento para os necessários ajustes normativos. Realizar mudanças permanentes na lei por conta de circunstâncias excepcionais e episódicas não parece recomendar o bom senso. Então, o escritor foi Valdeci Pascoal, os 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, por isso que chamaram de debutante. Do o jornal Estado de São Paulo,
Foi quem quem publicou esse texto em 5 de maio de 2015 na internet. Então, no que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir. Como é CESP, sempre só tem um item e depois a gente vai ter que dizer certo ou errado. Se errar, perde um ponto. Se acertar, ganha um ponto. Então você vai dizer se o que vão dizer agora está certo ou errado. A palavra líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Vamos analisar. Eu sei que a gente, questão da certa, a gente quer cair em cima, marcar e já passar para a seguinte, mas vamos lá. Líquida é uma proparoxítona. Toda proparoxítona tem que ser acentuada. Líquida, 3 sílabas, a primeira sílaba acentuada. Público, 3 sílabas, a primeira sílaba acentuada, segue a regra de proparoxítona. Órgãos não é proparoxítona, é paroxítona, e todas as paroxítonas terminadas em ditongo, são acentuadas. Mas essa é a regra da paroxítona, então líquido e público não tem nada a ver com órgão, porque líquido e público é proparoxítona. Órgãos, paroxítonas. É a antepenúltima. É a penúltima, no caso, a penúltima paroxítona, né? Episódicas. Temos aí um monte de sílaba, mas vocês sabem que é uma proparoxítona. Segue a regra de todas as proparoxítonas, são acentuadas. Só por causa de órgãos, essa questão está errada. Porque órgãos não obedecem a mesma regra de episódicas, público e líquida. Então, se não fosse esse órgãos aí, estava correta, mas está errada. Então, vamos lá. Adelante. Ano de 2015, Banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Órgão TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Terceira Região, Minas Gerais. Prova técnico judiciário. Bem, todo mundo de gente faz. A área do técnico judiciário foi para a tecnologia da informação. Derrubar o povo da informática, né? Então, vamos lá. Está regida corretamente quanto à ortografia escrita correta. Está regida corretamente quanto à ortografia e acentuação gráfica, a frase. Antes da gente ir adiante, olha, quando vocês falam fulano cometeu um erro, não é um erro ortográfico, é um erro gráfico, um erro de grafia. Porque ortografia significa a escrita correta. Caligrafia, a escrita bela. Né? Então, fulano cometeu um erro gráfico quando a pessoa escreve alguma coisa errada. Agora, fulano está escrevendo muito bem, então ele está com uma ortografia perfeita. Né? Vamos lá, então. Acentuação gráfica. Então, a pergunta é: está redigida corretamente quanto à ortografia, a escrita correta? E a acentuação gráfica, a frase, você vai dizer que frase é que está correta. Uma só dessas vai estar correta. Alternativa A. A lousa tradicional foi substituída por uma exposição em PowerPoint na aula que teve como espectadores uma equipe de insignes cientistas chineses. Alternativa B.
A aula de Xiaomei insistiu em exibir as habilidades da robô, que além de dispor de um notável repertório de informações, traz funções de interação. Alternativa C. O evento ocorrido na Universidade Zhejiang deve suscitar não apenas a curiosidade dos sinólogos, estudiosos da cultura chinesa, mas do público de um modo geral. Alternativa D. Xiaomei concluiu sua aula de maneira exitosa e os cientistas julgaram que a robô não teve um mau desempenho, embora ainda existam alguns itens a ser aprimorados. Alternativa E. O júri de cientistas que examinaram a atuação de Xiaomei era restrito, mas, graças às redes sociais, a notícia da robô se estendeu rapidamente pelo mundo todo. Então, qual é a resposta correta? A resposta correta aqui está corretamente acentuada. Vamos lá. Vamos lá. A alternativa correta é a alternativa B. Vou explicar primeiro, por que o B? O intuito da aula de Xiaomei constituiu em exibir as habilidades da robô, acento circunflexo robô, além de dispor de um notável repertório, acento no óreo, de informações para as funções de interação. Então, o intuito da aula de Xiaomei, como já falou, palavras acentuadas corretamente, duas oxítonas terminadas em O e em, está corretamente acentuada, e paroxítonas terminadas em L e ditongo, então, também são acentuadas, então paroxítonas terminadas em L e ditongo, ou L ou ditongo, no caso, podem ser acentuados, mas nesse caso, vamos lá. Por que a alternativa A não está correta? A lousa tradicional não foi substituída, então a paroxítona acentuada, regra do hiato, certo? A paroxítona substituída, então ela seguiu a regra do hiato e é também uma paroxítona, mas isso aí não interessa se ela é paroxítona, interessa que ela seguiu a regra do hiato. Então tá certo. E insignis não acentua, insignis não acentua, eles tinham acentuado ali. Então, pois paroxítonas terminadas em E, seguido ou não de S, não são acentuadas. Então, paroxítonas terminadas em E, seguido ou não de S, não são acentuadas. Então, está errado. Vamos lá, então. Porque a letra C, a alternativa C, não está correta? Porque público tem acentuação obrigatória. Eles não colocaram a acentuação em público. Isso aí, assim, a gente olhando por cima não ia enxergar. Então, o evento ocorrido na Universidade de Zhejiang deve suscitar não apenas a curiosidade dos sinólogos, estudiosos da cultura chinesa, mas do público. Eles não botaram público, não botaram acento agudo. Botaram público. Eu publico, tu publicas, né? Então, alternativa D. Por que é que a alternativa D está errada? Porque itens
é paroxítona terminada em EM ou EN. Não acentua. Vamos lá então agora. Lembre, paroxítonas terminadas em EM e EN não se acentuam. Alternativa E, por que é que está errada? Estendeu é com S e não com X, não é extendeu, é ES, estendeu. Bora para a próxima questão agora, né? Questão da CESP também. Para encher beijo a paciência com a CESP. Ano 2014, o órgão foi Polícia Federal, agente da Polícia Federal. O texto associado eu não coloquei porque ia ficar muito longo e não ia alterar em nada se eu tirasse. Mas se vocês quiserem ver, é só vocês pegarem na internet. Então, os termos série e história acentuam-se em conformidade com a mesma regra ortográfica. Você acha que série e história segue a mesma regra ortográfica? Certo, segue sim. Porque acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo. História, ia, e série, ie. Né? Então, são acentuadas. Está corretíssimo. Vamos lá. Ano 2004, Banca FGV, órgão TJ, RJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, prova de técnico de atividade judiciária. Texto 3. Quanto falta para o desastre? Quanto falta para o desastre? Verão de 2015, as filas para pegar água se espalham por vários bairros, famílias carregam baldes e aguardam a chegada dos caminhões-pipa. Nos canos e nas torneiras, nenhuma gota. O rodízio no abastecimento força lugares com grandes aglomerações, como shopping centers e faculdades a fechar. As chuvas abundantes da estação não vieram, as obras em andamento tardarão a ter efeito e o desperdício continuou alto. Por isso, São Paulo e várias cidades vizinhas que formam a maior região metropolitana do país entram na mais grave crise de falta d'água da história. Revista Época, 16/6/2014. A correção na adequação gráfica faz parte do cuidado com a norma culta da redação de um texto. A opção que apresenta um vocábulo do texto 3, que é acentuado graficamente por razão distinta das demais, é... Notaram aqui que botaram uma pergunta assim esquisita. Mas vamos lá. Vamos ler o texto, ler o final do texto, porque o resto é só conversa. Depois do ponto e vírgula a gente vê a pergunta de verdade. A opção que apresenta um vocábulo, uma vogal, a palavra. A opção que apresenta um vocábulo do texto 3, vocábulo, a palavra, que é acentuado graficamente por razão distinta das demais é... Qual é que é acentuada aí porque é diferente das demais? Tem um monte de palavra igual e uma só delas vai estar sendo acentuada por motivo diferente do resto. Vamos lá. Alternativa A, famílias. Alternativa B, país. Alternativa C, rodízio. Alternativa D, água. E a alternativa E, desperdício. Qual é a opção? Alternativa
A. As famílias paroxítona terminada em ditongo, então, milhas, tem acento não. Alternativa B, país, é o hiato, né? Então, por isso que acentuou o I, porque é um hiato. Mesmo que seja oxítona, não é por isso que está sendo acentuada, e sim porque é um hiato. E lembrem de acentuar os hiatos I e U, ou seja, hiatos que tiverem I e U são acentuados. Né? Lembrem-se que hiatos de I e U são acentuados. Alternativa C, rodízio, paroxítona terminada em ditongo. Alternativa D, água paroxítona terminada em ditongo. Alternativa E, desperdício, também é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, a resposta certa para essa pergunta não é A, como eu tinha falado. A resposta correta para essa questão, a única resposta diferente é a resposta B. Não é a letra A. Não é porque só país é que a regra é diferente. É hiato e não paroxítona. Vamos lá? Então, a opção que apresenta um vocábulo diferente, acentuado graficamente por razão diferente, distinta, diferente das demais, é a alternativa B, país, que é hiato. As paroxítonas terminadas em ditongo é um caso de maior incidência nas provas, ok? Então, lembrem disso. Ano 2015, banca AOC, desculpa, eu não conheço essa. AOCP. Mesmo assim, continuo sem conhecer. O órgão é EBSER, que foi aquelas provas dos hospitais universitários, EBSER. Prova para médico cardiologista, então, olha o nível, médico cardiologista. Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares, ou seja, os pares vão ter que estar acentuados corretamente. Tem coisa aí que não é para receber acento e eles colocaram para confundir. Então vamos lá. Alternativa A, científica, ciência. Alternativa B, impossível, impossibilidade. Alternativa C, romântica, romance. Alternativa D, público, publicidade. Alternativa E, aparência, aparente. Então, a alternativa, obviamente, é a letra A, ciência, científica e ciência. Por quê? Porque científica é proparoxítona, né? Científica é a terceira sílaba do final para o começo, é a terceira, não é a primeira do final para o começo. Então, você dizer é a antepenúltima sílaba, né? Vamos lá. Toda proparoxítona é acentuada, a gente já sabe. E ciência, como é que foi acentuada? Ciência é acentuada porque termina em ditongo crescente ou ditongo, então acentua. Toda paroxítona terminada em ditongo, seja ele crescente ou não, acentua. Alternativa B, impossível, impossibilidade. Já pelo jeito de falar, vocês já sabem, não acentua a impossibilidade, é impossível essa dade aí. Então, impossibilidade é paroxítona terminada em E, ou seja, não acentua a paroxítona terminada em E.
Letra E, paroxítona terminada com a letra E não é acentuada. Alternativa C, romântica e romance. Romântica é proparoxítona, então acentua. Mas romance é paroxítona terminada em E, não se acentua. Ela perde a força, é romance. Alternativa D, público. Público é proparoxítona, acentua. Já publicidade, como a gente já viu, é paroxítona terminada em E, ou seja, não acentua. Paroxítona terminada em E ou EN não acentua, né? É M, é N, S. Ok? Vamos adiante. Aparência é paroxítona terminada em ditongo, por isso é acentuada. Só por isso. Já aparente é paroxítona terminada em E, não acentua. Esse acento aí não tinha necessidade. Então, por isso que ele está errado, né? Então, não sei se vocês ainda lembram da resposta correta, é a letra A, que é científica e ciência. Próxima alternativa, próxima questão, melhor dizendo, próxima questão. Vamos ver aqui na minha lista de questões. Ano de 2015 também, que eu quero coisas atuais. Do CESP, órgão DEPEN, prova de agente técnico e técnico de todas as áreas do DEPEN. Departamento Penitenciário. Conhecimentos básicos. É o básico para todo o concurso. Texto 2. Tem dois textos esse é o segundo texto da prova, né? Então, imagino que essa prova é muito cansativa. Então, vamos lá. Os condenados no Brasil são originários, na maioria das vezes, das classes menos favorecidas da sociedade. Esses indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e oprimidos pela sociedade. Vivem nas favelas, nos morros, nas regiões mais pobres, em precárias condições de vida, em meio ao esgoto, à discriminação social, à completa ausência de informações e de escolarização. Sem o repertório de uma mínima formação educacional e social, o preso, mesmo antes de se tornar um delinquente, já ocupa posição social inferior. O regime penitenciário deve empregar os meios curativos, educativos, morais, espirituais e todas as formas de assistência de que possa dispor com o intuito de reduzir o máximo possível as condições que enfraquecem o sentido de possibilidade do recluso, o respeito à dignidade de sua pessoa e sua capacidade de readaptação social. Esse texto foi da internet do www.joaoluispinaldo.com com adaptações, mas também vocês podem baixar também a prova inteira com tudo. Julgue o próximo item relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto 2. Antes de ir direto a esse assunto, eu vou falar o seguinte. Esse texto eu discordo completamente dele, porque eu fui professor de escola do estado 3 anos, num lugar onde a maioria, numa sala, tinha uma turma de alunos que entravam e saíam na penitenciária. Eles estavam na escola. Eles tiveram chance de estudar. E eles não queriam estudar. Eles estavam ali para vender drogas. Então, essa mania de passar a mão na cabeça desse pessoal não é falta de chance. Tem gente que tem chance, como esses meninos tiveram e eram muitos.
Eu tive 750 alunos nessa escola que eu estou falando todos os anos. E desses 750 alunos eu não sei precisar assim um cálculo, mas teve gente que tocou fogo na escola, tinha gente que ia lá só para bagunçar, para vender drogas. Então essa história de passar a mão que o aluno não teve chance, que veio, lá, 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 lá. Ok, a maioria que vai preso, é pobre, porque os ricos têm advogado, só por isso, né? Não é porque não teve chance de estudar. Vamos voltar ao assunto, porque aí eu estou entrando numa área que não é a minha. Vamos lá. Julgue o próximo item relativos às ideias e às estruturas linguísticas do texto 2. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Certo ou errado isso aí? Indivíduos, precárias. Elas estão numa justificativa diferente? Vocês acham isso? Não é verdade. Elas estão numa justificativa igual. Ambas são palavras paroxítonas terminadas em ditongo e, portanto, recebem sim acento gráfico com base nessa justificativa que são iguais, né? Alguém escreveu na internet: o CESP e a FCC não consideram paroxítonas eventuais. Diga-se de passagem, eu nunca ouvi falar em paroxítona eventual, né? Eu só falei esse item porque se aparecer algum concurso sobre isso, vocês podem estudar na gramática para concurso de Fernando Pestana, mas eu nunca ouvi falar em paroxítonas eventuais, porque realmente eu não sou especialista em concurso. Ano 2013, Banca CESP, órgão STF, Supremo Tribunal Federal, ganha bem. Prova técnico-judiciário, área administrativa. Então, outro texto. O passado jamais pode ser objeto de escolha. Ninguém escolhe ter havido saque de Troia. Vamos de novo para entender. O passado jamais pode ser objeto de escolha. Ninguém escolhe ter havido o saque de Troia. Com efeito, a deliberação não se refere ao passado, mas ao futuro e ao contingente, pois o passado não pode não ter sido. Agathan está certo ao escrever, pois há uma única coisa de que o próprio Deus está privado, fazer o que for. Desculpa. O próprio Deus está privado, fazer que o que foi não tenha sido. Em outras palavras, a necessidade do passado se contrapõe à possibilidade do presente, em decorrência da indeterminação do futuro. O possível está, portanto, articulado ao tempo presente como escolha que determinará o sentido do futuro, que, em si mesmo, é contingente porque depende de nossa deliberação, escolha e ação. Isso significa, todavia, que uma vez feita a escolha entre duas alternativas contrárias e realizada a ação, aquilo que era um futuro contingente se transforma em um passado necessário, de tal maneira que nossa ação determina o curso do tempo. É essa passagem do contingente ao necessário por meio do possível que dá à ação humana um peso incalculável. Texto de Marilena Chauí, Contra a Servidão Voluntária, Belo Horizonte,
Editora Fundação Perseu Abramo, 2013, volume 1, página 114, com adaptações. Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto acima, julgue os itens a seguir. O emprego do acento gráfico nos vocábulos próprio e decorrência atende à mesma regra de acentuação gráfica? O que vocês acham? Está correto. Certo. Porque ambas são paroxítonas terminadas em ditongo. Lembram? Então é acentuado. Vamos lá então. Achei interessante um macete que eu ouvi, e eu tenho que dizer o autor quem foi um usuário do site EQC Concurso ou CQ Concursos, desculpa, Júnior Gomes, né? E ele escreveu assim: para as regras das palavras paroxítonas, na frase ran num lixão, mais pis-ons e ditongo oral. PS11 e ditongo oral. Então, as palavras oxítonas vocês podem lembrar por essa dica. Ran no lixão, mas PS11 e ditongo oral. Estão todas as terminações para acentuação dessas palavras. Então, né? As palavras terminadas em R, A, N, L, I, X, PS, ONS e ditongo oral. Né? Ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela paciência mais uma vez. Né? Esse vídeo tô muito para baixo aqui, tá? Porque está no lugar alto e por causa da luz. E eu olho sempre o lado de cá porque eu não estou vendo, porque eu tenho que olhar para aqui, né? Então, um pontinho eu estou gravando no tablet, né? Enfim, muito obrigada por ter assistido até agora. Um beijo e fiquemos com Deus.